Bom dia! A palavra do dia hoje para você, 1 Samuel 17:31, que nos diz assim: Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará contra esse filisteu. Queridos, é tão importante nós, mediante aos desafios, aos problemas, às dificuldades, abrimos o coração para uma disposição diante de Deus. Davi, quando ele chega e encontra esse problema enorme, porque era um gigante que durante 40 dias afrontava o exército do Deus vivo e perguntava se não havia homem em Israel, se não havia Deus em Israel, e ele afrontava e a guerra ficou travada. Você imagina 40 dias um gigante que grita, um gigante que diz, um gigante que chega afrontando de tal maneira que foi capaz de paralisar o exército inteiro de Saul. O próprio Saul ficou paralisado. O próprio rei Saul não tinha iniciativa nenhuma, não conseguia ter atitude nenhuma, aleluia, por causa dessa afronta, por causa dessa situação que estava acontecendo, porque afinal de contas os filisteus sempre foram uma pedra no sapato do povo de Israel. E agora aqui, quando Davi chega aqui, Deus já tinha promessa na vida de Davi, Deus já tinha obras lindas para realizar através da sua vida. Ele chega ali com um coração humilde, na obediência. Seu pai mandou ele ver como estavam os seus irmãos e trazer alguns alimentos. Mas quando ele chega ali, ele escuta essa situação, ele começa a falar, ele começa a conversar, ele já é mal interpretado pelos seus próprios irmãos. Porque eu te digo uma coisa, muitas vezes na sua inocência você vai ser mal interpretado. Muitas vezes, nas palavras que saem da sua boca, aleluia, que às vezes até para uma melhoria, para algo que você está disposto a fazer, você vai ser mal interpretado. Davi foi altamente mal interpretado, a ponto de ser chamado de maldoso, a ponto de ser chamado de malvado, a ponto de olhar e dizer: olha, eu sei como é o seu malvado coração, mas Deus era com Davi, Deus tinha propósito na vida de Davi, Deus queria levantar Davi no meio do povo de Israel. E eu te digo uma coisa, quando Deus quer levantar alguém, quando Deus quer honrar alguém, quando Ele quer levantar do monturo necessitado, aquele que é humilhado, Ele vai sim preparar desafios, Ele vai sim permitir guerras travadas, Ele vai sim permitir situações de afrontas, para que o nome dEle seja glorificado, e para que este que Ele quer levantar, aleluia, venha a ser levantado e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Davi aqui, quando ele se dispõe, quando ele começa a falar, Saul fica sabendo que tem alguém, tem um filho de Jessé, um pequeno menino, mas o menino está disposto. Olha, Davi agora foi mandado chamar, você imagina, o próprio rei manda chamar um menino, e quando o menino chega lá, perto do rei Saul, o rei Saul não deu nada por ele. Um menino não tinha experiência, nem com armadura conseguia andar, nem uma espada conseguia manejar, mas o que ele tinha dentro do coração dele, muito daqueles guerreiros, para não dizer todos aqueles guerreiros, não tinham o que ele tinha, um coração verdadeiramente disposto, grato, um coração que realmente também sentiu a dor de ouvir estar ali naquele momento, afrontando Deus o qual ele servia. Isso é muito importante na nossa caminhada cristã, nós procurarmos defendermos o nome do Senhor, defendermos o nome de Deus na nossa vida, né? Na vida, quando vinham as afrontas, demonstrando um coração grato verdadeiramente diante de Deus. Davi aqui, ele se dispõe, e quando ele fala aqui, ele diz: olha só, não desanime, que nenhum homem venha se desanimar, eu vou lá e vou enfrentar esse filisteu. Davi se dispõe, e nessa disposição houve honra. Davi se dispõe, e nessa maneira dele, na sua simplicidade, Deus esteve com ele. Deus fez ali coisas lindas através da vida de Davi. Davi agora ele vai enfrentar esse gigante. É só um alforje, é só uma funda, é só 5 pedras, mas a fé dele, a convicção que ele ia vencer, a disposição levou ele a dar um salto na sua vida, na sua história. Sabe o que o Senhor está falando contigo nessa manhã? A guerra pode estar travada, a situação pode estar difícil. Disponha-se diante de Deus.
Disponha-se para fazer aquilo que é para ser feito, aquilo que quem sabe ninguém teve coragem de fazer. Disponha diante do Senhor, Xandarabia, Sébia, porque quando você se dispõe, Deus ele se levanta ao teu favor, Deus ele é com você. Talvez você está dizendo, a guerra está travada, eu já não sei mais o que fazer, mas o Senhor está falando, dispõe, clama, busca, faça alguma coisa, se mexe, reage diante das afrontas, reage diante das circunstâncias que estão acontecendo. Não fique paralisado como o exército do rei Saul ficou, mas se disponha diante de Deus e Deus será contigo, Deus irá te honrar, porque Davi, quando ele foi com força de Deus, não foi com a força dele, porque se a gente olhar para a nossa força, a gente não aguenta nada, se a gente olhar para o nosso eu, a gente cai, se a gente olhar para a nossa carne, a carne fraqueja, mas o Senhor te leva a ouvir essa palavra nessa manhã e fala contigo, olhe para Jesus, tenha um foco no meio dessa guerra, tenha um foco no meio dessa afronta, entenda para que Deus te chamou, o que é que papai está falando no teu coração, se dispõe a fazer enquanto é tempo, porque Davi se dispôs, Deus foi com ele derruba aquele gigante com a pedra, corta a cabeça do gigante Golias, e agora Deus faz com que o nome dele, Alamandaracere Biandaraba, venha a ser soprado em todo Israel. Agora Israel, quando ouvia falar de Davi, temia. Sabe por quê, amado? Porque ele abriu o coração e se dispôs, e era propósito e projeto de Deus para o colocar em um lugar maior, para fazer ele sair de um nível e para ir para um outro nível maior. Sabe o que o Senhor está falando? Se dispõe, porque Deus tem níveis maiores, Ele tem nova dimensão para a tua vida, Ele tem novas experiências para você viver. Davi, quando ele terminou ali de vencer aquele gigante, aleluia, ele não foi mais cuidar das ovelhinhas do seu pai, não. Ali agora ele foi cuidar dos armamentos, né? Ser escudeiro do próprio rei Saul. Ali ele começou ali a aprender coisas que ele ia precisar lá na frente. Você está entendendo? Deus quer te levantar de nível, mas disponha. Não deixe para outro fazer aquilo que você pode fazer. Se dispõe no reino e Deus te honrará. Se dispõe no reino e o nome do Senhor vai ser glorificado. Davi se dispôs e Deus fez maravilhas. O nome do Senhor foi glorificado. E agora Davi vai viver um novo tempo na sua vida. Uma nova experiência para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para que o propósito maior de Deus venha assim ser confirmado e concluído na sua vida, que nessa manhã você possa tomar posse nessa palavra, diante da tua disposição, a honra de Deus, diante dessa guerra travada, se dispõe a Lamandaracé, porque aquilo que está travado, aquilo que está bloqueado, eu estou profetizando em nome do Senhor Jesus, é no nome do Senhor dos Exércitos, vai ser desbloqueado na sua vida, e Deus assim será louvado, que você possa nessa manhã receber essa palavra, abrir o teu coração, e se Deus está falando com você, compartilha ela com amigos e família. Quem fala contigo nessa manhã é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço carinhoso para você e fique na paz.